de Mário Benedetti, As Xicrinhas. As xicrinhas eram 6, 2 vermelhas, 2 pretas, 2 verdes, e além do mais importadas, inquebráveis, modernas. Haviam chegado como um presente de Henriqueta no último aniversário de Mariana, e desde esse dia todos não cansaram de repetir que era possível combinar a xícara de uma cor com o pires da outra. Preto com vermelho fica incrível, fora o conselho estético de Henriqueta. Mas Mariana, em uma discreta manifestação de independência, decidira que cada xicrinha seria usada com seu pires, o da mesma cor. "O café está pronto, posso servi-lo?" perguntou Mariana. A voz se dirigia ao marido, mas os olhos estavam fixos no cunhado. Este pestanejou e não disse nada, mas José Cláudio respondeu: "Ainda não. Espere um pouquinho. Quero antes fumar um cigarro." Agora sim ela olhou para o José Cláudio e pensou pela milésima vez que aqueles olhos não pareciam de cego. A mão de José Cláudio começou a se mexer, tateando o sofá. "O que você está procurando?" perguntou ela. "O isqueiro." "À sua direita." A mão corrigiu seu rumo e encontrou o isqueiro. Com o tremor provocado pela incessante aflição da procura, o polegar girou várias vezes a rodinha, mas nada de a chama aparecer. A uma distância já calculada, a mão esquerda tentava, infrutiferamente, perceber a sensação do calor. Então Alberto acendeu um fósforo e foi ajudá-lo. "Por que você não o jogou fora?" disse com um sorriso que, como todo sorriso dirigido a cegos, também afetava as modulações de sua voz. "Não o jogo fora porque tenho carinho por ele. Foi um presente de Mariana." Ela mal abriu a boca e passou a ponta da língua no lábio inferior, uma maneira como qualquer outra de começar a recordar. Foi em março de 1953, quando ele completou 35 anos e ainda enxergava. Haviam almoçado na casa dos pais de José Cláudio, em Punta Gorda. Comeram arroz com mexilhões e depois foram caminhar pela praia. Ele passara um braço em seus ombros e ela se sentira protegida, provavelmente feliz ou algo semelhante. Haviam voltado ao apartamento e ele a beijara lenta e preguiçosamente, como beijava antes. Estrearam o isqueiro com um cigarro fumado pelos dois. Agora o isqueiro não servia mais. Ela tinha pouca confiança em objetos simbólicos, mas, depois de tudo, o que restara de útil daquela época? "Este mês você também não foi ao médico", disse Alberto. "Não." "Você quer que eu seja sincero?" "Claro. Eu acho uma idiotice de sua parte." "E por que devo ir? Para ouvi-lo dizer que tenho uma saúde de cavalo, que meu fígado funciona admiravelmente, que meu coração bate no ritmo apropriado, que meus intestinos são uma maravilha? É para isso que você quer que eu vá? Minha doença é minha notável saúde sem olhos." A época anterior à cegueira. José Cláudio nunca fora dado a exteriorizar suas emoções, mas Mariana não se esquecera de como era seu rosto antes de adquirir esta tensão, este ressentimento. Seu casamento tivera bons momentos. Isso não podia nem queria ocultar. Mas, quando explodiu o infortúnio, ele se negara a valorizar seu apoio, a refugiar-se nela. Todo o seu orgulho se concentrou em um silêncio terrível, teimoso, um silêncio que continuava sendo o mesmo até quando cercado de palavras. José Cláudio deixara de falar de si. "De qualquer maneira deveria ir", concordou Mariana. "Lembra-se do que o Menéndez sempre lhe dizia?" "É claro que me lembro. Para você nem tudo está perdido." "Ah, outra famosa frase. A ciência não acredita em milagres. Eu também não acredito em milagres." "E por que não se aferra a uma esperança? É humano." "É mesmo?" disse ele pelo canto do cigarro. Havia se escondido em si mesmo, mas Mariana não estava preparada para simplesmente assistir a uma pessoa abstraída. Mariana queria outra coisa, uma mulherzinha para ser exigida com muito tato. Isso é o que era. Contudo, havia espaço suficiente para essa exigência. Ela era maleável. Era uma verdadeira calamidade que não pudesse ver, mas essa não era a pior desgraça. A pior desgraça era que estivesse disposto a evitar, por todos os meios de que dispunha, a solidariedade de Mariana. E Mariana desejava, sincera, carinhosa e piedosamente,
poder protegê-lo. Bem, isso foi antes, agora não. A mudança se operara com lentidão. Primeiro foi um desmaio da ternura. O cuidado, a atenção, o apoio que desde o começo estiveram cercados por um halo permanente de carinho, agora eram mecânicos. Ela continuava eficiente, não havia dúvida a respeito, mas não desfrutava sua solicitude. Depois foi um temor terrível diante da possibilidade de uma discussão qualquer. Ele estava agressivo, sempre disposto a ferir, a dizer as coisas mais duras, a exercer sua crueldade sem qualquer possibilidade de recuo. Era incrível como encontrava sempre, mesmo nas ocasiões menos propícias, a injúria refinadamente certeira, a palavra que ia até o fundo, o comentário que ferrava fogo. E sempre de longe, de um lugar que ficava muito atrás de sua cegueira, como se esta fizesse o papel de um muro de arrimo para o incômodo estupor dos outros. Alberto levantou-se do sofá e foi até a janela. Que outono desgraçado, disse. Você percebeu? A pergunta era para ela. Não, respondeu José Cláudio. Vocês me perceberam? Alberto a fitou. Ao longo do silêncio trocaram sorrisos. À margem de José Cláudio e, no entanto, a propósito dele. De repente, Mariana percebeu que havia ficado linda. Sempre que olhava para Alberto, ficava linda. Ele lhe dissera isso a primeira vez na noite de 23 de abril do ano passado, há exatamente 1 ano e 8 dias. Em uma noite em que José Cláudio lhe dissera, gritando, coisas muito feias, e ela havia chorado desalentada, profundamente triste, durante horas e horas. Quer dizer, até encontrar o ombro de Alberto e se sentir compreendida e segura. De onde Alberto extraíra essa capacidade de entender as pessoas? Ela conversava com ele ou simplesmente o observava e compreendia imediatamente que ele a estava tirando do apuro. Obrigado, dissera então. E mesmo agora a palavra chegava a seus lábios partindo diretamente de seu coração, sem pensamentos intermediários, sem usura. Seu amor por Alberto havia sido, quando começara, gratidão, mas isso, que ela via com toda a nitidez, não conseguia depreciá-lo. Para ela, amar sempre fora um pouco agradecer a um outro, sempre fora agradecer e um outro pouco despertar gratidão. Nos bons tempos, agradecer a José Cláudio que ele, tão brilhante, tão lúcido, tão sagaz, a tivesse percebido. E ela, tão insignificante. Havia falhado no outro essa coisa de despertar a gratidão e falhar exatamente na ocasião mais absurdamente favorável, quando ele parecia precisar mais dela. No entanto, agradecia a Alberto o impulso inicial, a generosidade desse primeiro socorro que a salvara de seu próprio caos e, sobretudo, a ajudar a ser forte. Por sua vez, ela havia despertado sua gratidão, claro que sim, porque Alberto tinha uma alma tranquila, era um irmão respeitoso, um fanático pelo equilíbrio, mas também, e em definitivo, um solitário. Ao longo de anos e anos, Alberto e ela mantiveram uma relação superficialmente carinhosa, que se detinha com espontânea discrição nos umbrais do tuteio, e só em raras ocasiões deixava entrever uma solidariedade um pouco mais profunda. Talvez Alberto invejasse um pouco a aparente felicidade do irmão, sua boa sorte em ter encontrado uma mulher que ele achava encantadora. Na realidade, não fazia muito que Mariana obtivera a confissão de que o imperturbável celibatarismo de Alberto se devia ao fato de que toda possível candidata era submetida a uma imaginária e desvantajosa comparação. E ontem Trellis veio, disse José Cláudio, me fazer a clássica visita aduladora que o pessoal da fábrica me concede uma vez a cada trimestre. Imagino que fazem apostas e aquele que perde se incomoda em vir me ver. Também é possível que gostem de você, disse Alberto, que conservem boas lembranças do tempo em que você estava no comando, que, de fato, estejam preocupados com a sua saúde. Nem sempre as pessoas são tão miseráveis como você acredita de uns tempos para cá. Que bom! Todos os dias se aprende uma coisa nova. O sorriso foi acompanhado de um breve resfolego,
destinado a se inscrever em outro nível de ironia. Quando Mariana recorrera a Alberto, à procura de proteção, de conselho, de carinho, tivera de imediato a certeza de que, por sua vez, estava protegendo o seu protetor, de que ele estava tão necessitado de amparo como ela mesma, de que ali, ainda tensa pelos escrúpulos e talvez pelo pudor, havia um razoável desespero pelo qual ela começava a se sentir responsável. Exatamente por isso despertara sua gratidão, por não lhe dizer tudo com todas as letras, por simplesmente deixar que ele a envolvesse em sua ternura acumulada desde tanto tempo atrás, por só permitir que ela ajustasse à imprevisível realidade aquelas imagens dela mesma que fizera transcorrer, sem ter ilusões, pelo desfiladeiro de suas melancólicas insônias. Mas, de repente, a gratidão transbordou, como se tudo tivesse sido preparado para a mútua revelação, como se só tivesse faltado que se olhassem nos olhos para confrontar e avaliar seus desejos. Em poucos dias, o mais importante estava dito, e os encontros furtivos se tornaram mais frequentes. Mariana sentiu de repente que seu coração se ampliara e que o mundo não era nada além disso. Alberto e ela. Agora sim pode esquentar o café, disse José Cláudio a Mariana, e Mariana se inclinou sobre a mesinha de centro para acender o pequeno fogareiro a álcool. Por um momento, se distraiu contemplando as xicrinhas. Só trouxera 3, uma de cada cor. Gostava de vê-las assim, formando um triângulo. Depois repousou as costas no respaldo do sofá e sua nuca encontrou o que esperava, a mão cálida de Alberto, já côncava para recebê-la. Que delícia, meu Deus! A mão começou a se mexer suavemente e os dedos longos, afilados, se enfiaram em seus cabelos. Na primeira vez em que Alberto se animara a fazê-lo, Mariana se sentira terrivelmente inquieta, com os músculos enodados, em uma dolorosa contração que a impedira de desfrutar a carícia. Agora não. Agora estava tranquila e podia desfrutar. Achava que a cegueira de José Cláudio era uma espécie de proteção divina. Sentado diante deles, José Cláudio respirava normalmente, quase com beatitude. Com o tempo, as carícias de Alberto haviam se transformado em uma espécie de rito, e agora mesmo Mariana estava em condições de esperar o próximo e previsto movimento. Como todas as tardes, a mão acariciou o pescoço, mal roçou a orelha direita, percorreu lentamente as faces e o queixo. Finalmente, se deteve nos lábios entreabertos. Então ela, como acontecia todas as tardes, beijou em silêncio aquela palma e fechou por um instante os olhos. Quando os abriu, a expressão do rosto de José Cláudio era a mesma, alheia, reservada, distante. Para ela, no entanto, esse momento incluía sempre um pouco de temor. Um temor que não tinha razão de ser, já que no exercício dessa carícia pudica e arriscada, insolente, ambos haviam chegado a uma técnica tão perfeita como silenciosa. Não o deixe ferver, disse José Cláudio. A mão de Alberto se retirou e Mariana voltou a se inclinar sobre a mesinha. Afastou o isqueiro, apagou a chama tênue com a tampa de vidro, serviu as xicrinhas diretamente da cafeteira. Todos os dias mudava a distribuição das cores. Hoje seria a verde para José Cláudio, a preta para Alberto, a vermelha para ela. Pegou a xicrinha verde para oferecê-la ao marido, mas antes de deixá-la em suas mãos, deu de cara com um estranho, contrito sorriso. Deu de cara também com palavras que soavam mais ou menos assim. Não, querida, hoje eu quero beber da xicrinha vermelha.